ligados com o streaming, porque assim podemos estar juntos nesse momento de confinamento. O Rinpoche já nos anos 80, ele já tinha começado a usar toda essa mídia eletrônica, né? Gravando tudo, filmando, gravando. Sempre o Rinpoche encorajou esse tipo de uso dos meios de comunicação. Claro, como um meio para difundir o Dharma, né? Então, hoje nós vamos fazer a prática do Therese que abre os olhos, a prática do nosso Guru Lama Gangchen Rinpoche. Divulgou muito na Itália por muitos e muitos anos. Então, nós estamos já reiniciando desde o começo dos ensinamentos do Rinpoche, porque o Rinpoche de fato pediu para que nós procurássemos ter experiências mais profundas dos seus ensinamentos. Sappiamo, la Magancia, come probabilmente sappiamo fin dall'inizio, lui ha usato molto questa pratica, l'ha diffusa, l'ha trasmessa fin dall'inizio quando era qui in Italia e nel resto d'Europa, e quindi il senso è appunto che noi cerchiamo di approfondire l'esperienza della pratica ricominciando appunto da tutti i suoi primi insegnamenti, quindi si riprendono tutti i suoi insegnamenti fin dall'inizio, si approfondiscono e cerchiamo di avere un'esperienza appunto più profonda. De qualquer modo, agora nós vamos concluir o que nós iniciamos essa manhã, falando sobre os sutras que falam das qualidades de Buddha Therese Avalokitesvara. Per concludere l'argomento che è stato iniziato questa mattina, in cui si parlava di questo sutra Mahayana, chiamato il Canestro Sutra, che è una raccolta appunto di testi in cui si spiegano tutte le qualità di Avalokitesvara e quindi appunto adesso completeremo questo argomento. Então, um rápido sumário de tudo que nós dissemos essa manhã. O Buda Shakyamuni e seus discípulos estavam nesse primeiro monastério que era o parque de Jetagrove. E Avalokitesvara apareceu trazendo um maço de flores de lótus. Ele deu para Buda Sikkim, dizendo que era um presente da parte de Buda Amitabha. Quindi allora al tempo di Buddha Shakyamuni, Buddha si trovava nel giardino di Jetavana, che è appunto anche il primo monastero buddista, e quindi a un certo punto c'era questa grande assemblea di vari tipi di esseri e quindi a un certo punto gli alberi iniziavano a fiorire, sbocciare, ci fu una leggera pioggia di fiori, pioggia di nettare. In italiano eles falam Jetavana, Giardino de Jetavana, que seria o Jardim de Jetavana. Em inglês eles falam Jeta Grove. Em português acho que pode ser o Jardim de Jeta. Que depois se transformou no primeiro monastério budista. Então, quando o Avalokitesvara apareceu, ele disse logo, imediatamente depois, ele disse que ele tinha pressa, porque ele tinha que liberar outros seres. E ele desapareceu imediatamente e ele liberou outros seres. Então ele desapareceu numa bola de fogo, ele reapareceu em um arco-íris, dizendo que ele
esteve no reino dos Asuras, que é um outro tipo de inferno, e com esses de pessoas muito furiosas, seres muito furiosos, muito raivosos, com muito ódio, e ele foi ajudar esses seres, e depois ele desapareceu e foi para o Sri Lanka, onde ele foi nessa ilha onde tinham todas essas demônios femininos, e elas estavam procurando um marido. E ele disse que ele casaria com todas elas, desde que elas prometessem seguir os seus conselhos. Então ele ensinou o Dharma para elas e liberou todas essas demonessas. Então, a primeira vez que ele chegou, o chão tremeu e ele trouxe esses lotos. E depois ele desapareceu numa bola de fogo e voltou num arco-íris. A primeira vez ele estava chegando nos infernos, depois ele foi ao reino dos Asuras e depois desapareceu de novo e apareceu nessa ilha. E foi para essa ilha no Sri Lanka, onde ele libertou essas demonessas. Loro positivamente, poi ritornò e quindi si recò successivamente nello Sri Lanka. Nell'isola dello Sri Lanka a quel tempo era dominata da delle demonesse, da appunto yaksha femminili che erano appunto, che avevano questa difficoltà, nessuno, siccome erano così terribili, nessuno voleva sposarle. E poi allora lui disse: va bene, non vi preoccupate, vi aiuterò io, risolverò questo vostro problema. Fin tanto che praticherete il Dharma, tutto si risolverà. E quindi le istruì nella pratica del Dharma e poi appunto realizzò i loro desideri. Ok, next. Então, depois o Therese se transformou, depois de liberar as demonessas, ele se transformou em uma abelha e se manifestou como uma abelha em Varanasi, e nessa região onde tinha todos os excrementos, não é? É um tipo de uma fossa onde tinha os excrementos. E essa abelha ficou voando ali, o Therese como abelha ficou voando, zzz, fazendo esse som de abelha, zzz, e nesse som ele dizia Namo Gurubhe, Namo Buddhaya, Namo Dharamaya, Namo Sanghaya, e Om Mani Padme Hum, e todos os seres, os insetos, os animais, os vermes que ouviram esse som sagrado, eles renasceram, a seguir da sua morte, eles renasceram no reino humano e compreenderam a vacuidade, compreenderam a vacuidade. Quando loro raggiunsero appunto il momento della morte, si trovarono appunto sul sentiero della liberazione, realizzando la vacuità dei fenomeni. Okay, next. Okay, he goes to Magadha. E depois ele foi, logo depois ele foi para Magadha, que é no norte da Índia, e tinha carestia ali, né? Porque há muitos anos não chovia e não tinha comida. Então ele manifestou como em Magadha, no norte da Índia, como chuva. Ele manifestou como chuva e a colheita, né, voltou a crescer. Eles fizeram uma boa colheita, o alimento voltou a brotar e assim foi superada esse estado de carestia. Quindi le persone, c'era una grande penuria di cibo, quindi erano costrette a plantação voltou a crescer, the crops. Non sapevano come spalmarsi e iniziarono a fare pratiche di cannibalismo, a mangiare. Porque inclusive eles estavam comendo uns aos outros ali, como canibais, da fome que esses seres estavam vivenciando naquele momento. Che permisero ai raccolti di fiorire ancora e quindi le persone si nutrivano e non erano costrette ad uccidere per sfamarsi.
Okay, actually, also in the Lotus and Surangana Sutra, they talk about Avalokiteshvara going to the other realms, like the God realms, the realms of addiction, the sacred realms, and so on. Yeah? So basically, what we can conclude is no matter how bad our situation is, Chenrezig will help us. Yeah, whether we're in the shit literally or not, it will help us. That's what the Sutra says. Yeah. No matter how brutal we are, how violent, whatever, how bad, how ugly, no problem. Chenrezig will be there for us. That's why. Very popular, yeah, actually. Então, esses sutras explicam que o rei, então, nesses sutras é explicado depois que Avalokitesvara ele esteve em outros reinos de existência, como no reino dos deuses e no reino das addictions, né, dos vícios, do grande apego. Para liberar esses seres. Então a Lama diz que, conclusão, não importa a situação, quanta merda tem na situação, que o Avalokitesvara ele sempre vai se manifestar para nos ajudar. Se referindo, né, a essa fossa em que ele esteve. Eccetera, qualsiasi sia il nostro problema, Buddha Chenrezig è in grado di aiutarci, oppure dice siamo nella... Also very beautiful or divine, like a God will help us, it'll help everybody, yeah? Sì, e poi aiuta tutti in modo imparziale, non solo... De maneira imparcial essa ajuda. Okay, so then Avalokitesvara comes back to the Jetavana. Avalokitesvara voltou para o Jetavana Grove, jardim de Jetavana. No Lama Chopa a gente está falando, no Lama Chopa a gente fala das qualidades do Guru, dizendo que os seus poros são como de arads. So it's kind of like a multiverse, because they look and everything's like an incredible scene, you know? In each pore, everywhere they look, there's like one heaven, one incredible thing happening, so it's like showing like... Então, como eles descrevem no Guru Puja, para cada... E como resultado dessas ações de Bodhisattva, ele se tornou muito popular na tradição budista. E ele ainda voltou no jardim de Jetavana e as pessoas puderam observar que ele tinha as qualidades como nós descrevemos no Guru Puja, que dizemos que o corpo do nosso Guru, para cada poro do seu corpo, tem qualidades sagradas, né? Então, são como os 21 Namyoratis e outras coisas que são ditas no Guru Puja. E a Avalokitesvara, se as pessoas observassem o seu corpo, de fato, todos esses 21 poros, todos os poros do seu corpo, se podia verificar como um mundo encantado, como uma terra paradisíaca, como de universos sagrados em cada um desses poros, com todas as visões maravilhosas de um local sagrado. Okay, so then, Avalokitesvara says, okay, so if you want to know my essence, it is the 6-syllable Mahavidya mantra, yeah? The mantra of great wisdom, yeah? Okay? Então, o Avalokitesvara falou, se você quiser conhecer a minha essência, como eu faço para chegar nesse estado? É através desse mantra das 6 sílabas. Eu cheguei a esse estado através desse mantra das 6 sílabas. Avalokitesvara comes back from hell, from the cesspit, from here, from there. He also say, aren't you tired? He says, no. Então, por exemplo, depois que
Avalokitesvara teve nos infernos, e depois foi no reino dos Asuras, e o reino dos deuses, e voltou para outro tipo de inferno, Sri Lanka, e voltou para ajudar os outros seres, as demonistas, etc. Depois de tudo isso, perguntaram para o Tirese, nossa, mas você deve estar cansado, né? Ele falou, não. Então, a Lama Kelain está falando aqui, de fato, ele é de fato como era o Rinpoche, né? Porque o Rinpoche nunca se cansava, ele fazia tudo aquilo que ele fazia, que nós somos testemunha, e depois, assim, tudo normal, ele não estava cansado, a gente, todo mundo acabado, né? E o Rinpoche, tudo bem. Então, todas essas qualidades, a Avalokitesvara desenvolveu através da prática desse mantra das 6 sílabas. Un po' come il nostro Lama Ganchen, il nostro Rinpoche che appunto diceva, non c'era appunto questo concetto di un giorno libero oppure di ore da dedicare a se stesso, quindi lui lavorava 24 ore su 24 a beneficio degli esseri tutti i giorni dell'anno per anni e anni, quindi questo un po' nello stesso modo, no? Come un grande bodhisattva. Okay, so anyway. Se você quer conhecer a minha essência, o Mahavidya Mantra é o mantra de Mahavidya, é o mantra Om Mani Padme Hum. É o mantra do grande conhecimento. Se vocês repetirem esse mantra, vocês vão ter uma incrível clareza mental. Vocês vão ter muita saúde, como tendo um corpo de diamante, um corpo Vajra. Você vai completar as 6 perfeições do Bodhisattva. A sua respiração. Se alguém, quem estiver próximo ao seu respiro, né, ao seu hálito, estiver próximo desse seu respiro, receberá as bênçãos da sua respiração. Quem tocar as suas roupas vai desenvolver a bodhicitta. Quem ouvir, os seus sofrimentos vão diminuir. As pessoas vão superar o ódio, a ignorância e o apego e vão conhecer o sabor do Dharma. Okay, Rinpoche, Lama Ganchen, you said often in his teachings, it's very important we have like the taste, good taste when we do things like happiness and joy, you know. And so he said this many times, you know. We're not doing things as obligation or as some heavy feeling, we'll do this actually we enjoy them. Então, o Rinpoche sempre diz enjoy, dizia, né? Enjoy, que ele quer dizer assim, saboreie, aproveita, porque ele sempre quer que a gente sinta o sabor das coisas, o bom gosto das coisas, que a gente desfrute de cada situação. Quindi nessuno viene qui, vi obbliga a fare qualcosa, le pratiche, in realtà lo facciamo perché questo ci dà gioia, ci dà appunto questa gioia interiore, questa pace interiore, e quindi siamo stimolati a praticare quando assaporiamo appunto anche il sapore per esempio anche la mente compassionevole, e lui appunto era un esempio di questo, era sempre sorridente, sempre aperto a ricevere gli altri, amorevole e compassionevole. Os lamas da nossa tradição dizem que se você falar 10 malas, você recita 10.000 vezes. Se você recita 1.000 vezes por dia,
mala se você recitar 10 vezes por dia uma mala de mantra de Om Mani Padme Hum, reciting Om Mani Padme Hum. So if we want Milano or São Paulo or Buenos Aires or wherever to become holy place, we should do practices like this and spread positive energy. E quindi un'altra cosa appunto che dicono i lama della nostra então, os lamas da nossa tradição, eles dizem se nós recitarmos 10 malas por dia de Om Mani Padme Hum, quindi 10.000 mantra al giorno di Om Mani Padme Hum, che in realtà sono brevi e anche facili da recitare. Per esempio quando si fa una doccia, allora l'acqua che noi usiamo diventa benedetta. Agora, quando nós fazemos 10 malas por dia de Om Mani Padme Hum, até a água do nosso banho se transforma numa água abençoada que purifica e protege o meio ambiente. Ci sono i luoghi sacri che ci benedicono. Se nós quisermos abençoar alguns lugares, nós podemos abençoar recitando o mantra de Om Mani Padme Hum. Então, São Paulo, Buenos Aires e Milão, qualquer cidade do mundo, que nós quisermos que ela se transforme num lugar sagrado, nós temos que repetir muito esses mantras. Okay, so there's Bodhisattva Sawa Nivarana Vishkambini, very famous, important Bodhisattva there, who's always around. Sawa Nivarana Vishkambini. Before Sawa Nivarana Vishkambini, esse Bodhisattva, ele queria aprender, o Bodhisattva Sawa Nivarana Vishkambini queria aprender o mantra de Om Mani Padme Hum, e ele queria saber quem poderia ensiná-lo, e ele encontrou uma pessoa que se chamava Dharma Banaka, um ex-monge que depois tinha casado e tinha filho, mulher, um burro, um cachorro, um papagaio, e tinha uma lojinha. E o Sawa Nivarana Vishkambini falou com esse Dhamma Banaka e falou: por favor, Guru, eu gostaria de aprender o mantra das 6 sílabas. E quindi disse: ma come faccio questo Madhya mantra dell'Om Mani Padme Hum? Dice: come faccio ad impararlo? Devo trovare un maestro. E quindi si rivolse a un ex monaco che si chiamava Dharma Banaka. Dharma Banaka. E quindi questo appunto era stato monaco, poi è tornato alla vita laica e quindi aveva una famiglia, aveva tutti i suoi impegni, cani, gatti, l'asino, i bambini, eccetera. E quindi è un lavoro appunto per mantenere tutto ciò e la sua famiglia. Ok, so anyway, Dhamma Banaka falou: o meu comportamento não é um comportamento exemplar, mas de qualquer jeito, se você quer sair do sofrimento de Sansara, você tem que recitar esse mantra Om Mani Padme Hum. Nesse momento, Avalokitesvara surgiu no céu e transmitiu esse mantra para o Mahasattva Bodhisattva Sawa Nivarana Vishkambini. Isso ocorreu em Varanasi. Sofferenza, ti insegnerò appunto come recitare questo mantra. E erano a Varanasi e a un certo punto Avalokitesvara apparve in cielo per trasmettere questo mantra a Sarvanivarana Vishkambini. So he said, if you say this mantra, you will definitely develop the 6 bodhisattva perfections. Se você recitar esse mantra, você vai desenvolver as 6 perfeições do Bodhisattva. Okay, then Sarvanivarana Vishkambini. E aí, Sawa Nivarana Vishkambini falou: muito obrigada, Guru. E ele queria fazer uma grande oferta para ele. Ele disse: não, você não precisa me pagar nada, é grátis. E é verdade que o Dhamma Banaka deu para
Vishkambini um mala para que ele recitasse o mantra. E assim que surgiu essa tradição que para recitar esse mantra em geral usamos um mantra de pérolas ou de cristal, do modo que o Dharmapanaka presenteou o Swami Nivarana Vishkambini com esse mala de pérolas. E o Rinpoche também distribuiu para todos nós esses malas de pérolas, porque a natureza da pérola é uma natureza que refresca. Quello che ti ho dato, questo dono è gratuito, non devi preoccuparti di farlo. No, the household. Gli household, sì, appunto l'ex monaco disse no, non c'è bisogno, e gli disse comunque, appunto, gli donò Sarva Nivarana Vishkambini una mala di perle. Então, Dharmapanaka não só não quis receber nada pela transmissão do mantra, ela fez gratuita, como também ofereceu esse mala de pérolas para o Swami Nivarana Vishkambini. Grazie. Mutik in tibetano, che appunto osservano la qualità di raffreddare appunto il cervello, diciamo la materia grigia, no? Quindi guariscono tutti i problemi legati alla testa e quindi rinfrescano la mente e la fanno calmare rinfrescandola. Então, esse é o resumo desse sutra. Depois o sutra ainda fala quantos méritos, quantos incríveis méritos você pode acumular através dessa prática e quais são os benefícios dessa prática. Mas tudo que a Lama Caroline falou agora é o resumo desse sutra. Esse sutra foi traduzido em tibetano. E também foi muito divulgado através desse rei tibetano que So it really had a very big effect on Tibetan society. They become much more kind, much more peaceful. They embrace Buddhism as a result of this. Quindi diceva che poi, come è stato detto, diviene molto popolare questa pratica, viene anche essa prática se tornou muito popular. Tibetano, buddista, Sonzen Gyalpo, Gampo. O rei Sonzen Gyalpo divulgou essa prática da recitação do Mani Padme Hum, a prática de Chenrezig. Dizem que esse rei mesmo fosse uma emanação do Buda Chenrezig. E ele mesmo se ocupou de fazer de recolher todos esses textos, todos esses sutras que falavam das qualidades de Chenrezig Avalokitesvara. E poi appunto questa pratica si diffuse nel Tibet. Essa prática então se difundiu muito no Tibete e trouxe um grande efeito no século V, VI e V, VI, e de fato essa prática não só se difundiu, como trouxe um grande efeito na sociedade tibetana, que se tornou uma sociedade mais pacífica, mais gentil e praticantes dessa tradição do Mani Padme Hum.
e poi in seguito a questo da recitação do mantra Mani Padme Hum. religione buddista. Okay, so anyway, so that's the very important, anyway, that's the summary of the sutra. If you want to download the whole thing, it's free, it's on 84,000 website. Can you repeat the name of the sutra? Quindi se qualcuno It's volesse called, what's it called? Karanda Vyuha Sutra. Então, Karanda Vyura Sutra. Então, tudo isso é questa raccolta appunto che parla di Avalokitesvara si chiama parte do Karanda Vyura Sutra. Se volete potete O sutra que fala das qualidades do mantra de Om Mani Padme Hum e das qualidades de Buddha Cherense, Avalokitesvara. No, on the website 84,000. No, il website appunto si chiama 84.000. A website chama-se 84.000. O nome do website, como você pode encontrar esses sutras.